Olá, sou o professor Catian. Vamos para mais uma videoaula de matemática, continuando com a revisão para a FUVEST segunda fase, resolvendo a prova de matemática realizada em janeiro de 2020. Vamos resolver a questão M05, cujo assunto é trigonometria, incluindo equação e inequação trigonométrica. Então vamos para a questão. É dada a função f nesse intervalo fechado de 0 a π em R, definida por f de x igual seno à quarta de x mais cosseno à quarta de x, para todo x pertencente a esse intervalo, fechado em 0, fechado em π. Ou seja, os valores que nós temos que obter serão do primeiro e segundo quadrante. Item A. Apresente três valores para os quais f de x é igual a 1. B. Determine os valores para os quais f de x é igual a 5/8. E C. Determine os valores x para os quais meio vezes f de x mais 3/8 vezes seno de 2x é maior ou igual a 5/8. É uma questão bem interessante, porque na mesma questão envolve conceitos importantes de trigonometria e também envolve duas equações trigonométricas e uma inequação trigonométrica. Então vamos para a resolução do item A. Vamos partir da relação fundamental da trigonometria, que nós devemos sempre memorizar. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Elevando ao quadrado esse primeiro membro e o segundo membro, nós temos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x elevado ao quadrado é igual a 1. Vamos desenvolver esse quadrado de uma soma, aplicando a regrinha. Quadrado do primeiro, seno à quarta de x, mais 2 vezes seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, mais o quadrado de cosseno ao quadrado de x, que é cosseno à quarta de x igual a 1. Vamos isolar no primeiro membro essa parcela aqui, seno à quarta e cosseno à quarta. Então, nós temos seno à quarta de x mais cosseno à quarta de x será igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x. Então, essa expressão aqui, que é inicialmente definida como sendo a função f de x, eu posso afirmar que f de x é 1 menos 2 seno ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de x. O item está dizendo que f de x tem que ser igual a 1. Então, vamos pegar a função f de x definida dessa forma, igual a 1. Essa parcela 1 com esse 1 dá 0. E já vamos multiplicar por menos 1, ficando como sendo 2 seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x. Isso aqui é igual a 0. Simplificando esse fator 2 aqui, eu concluo que seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x é igual a 0. Para que um produto de dois fatores seja nulo, seja igual a 0, nós temos duas condições. Ou o primeiro fator é 0, ou o segundo fator é 0. Se seno de x for 0, vamos verificar onde que o seno é 0. Lembrando que o eixo dos senos é esse eixo aqui vertical. Então, seno de 0 é esse seno de x é 0 para esse valor aqui e para esse valor aqui. Como o intervalo está em radianos, eu vou utilizar em radiano. Então, é 0 e π. Logo, nós podemos afirmar que seno de x é 0 quando x for 0 ou quando x for igual a π. A segunda equaçãozinha, cosseno de x igual a 0, verifique onde que o cosseno de x é 0, quando o ângulo é π sobre 2, 90 graus. Então, só tem esse valor, porque o quadrante que nós estamos trabalhando é de 0 até π. Então, nós temos x igual a π sobre 2. Conclusão.
Solução: 0, π sobre 2 e π. Questão B. Se f de x é 5/8 e seno a quarta de x mais cosseno a quarta de x é igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de x cosseno ao quadrado de x, isso aqui nós concluímos no item A. Então, o que nós vamos fazer? Pegar essa função f de x igualar a 5/8. Vamos passar esse 1 para o segundo membro. E onde tem seno ao quadrado, eu já vou substituir pela relação fundamental em função de cosseno ao quadrado. Então, se seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, ficaríamos com menos 2 vezes 1 menos cosseno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x igual 5/8 menos 1. Distribuindo esse menos 2 para dentro do parênteses e já multiplicando com esse cosseno ao quadrado, dá menos 2 cosseno ao quadrado de x. Da mesma forma, distribuindo o menos 2 com esse menos, dá mais 2 cosseno ao quadrado de x. Multiplicado por cosseno ao quadrado de x, dá mais 2 cosseno à quarta de x. O mínimo múltiplo comum aqui, fazendo direto, já é 8. Então, fica 5 menos 8 sobre 3, que é menos 3/8. Então, tem uma equaçãozinha aqui com denominador 8. Então, já vou passar esse 8 multiplicando para cá. Então, vai ficar menos 16 cosseno ao quadrado de x mais 16 cosseno à quarta de x igual a menos 3. Nós temos aqui uma equação biquadrada, cuja variável é cosseno ao quadrado de x, porque aqui está elevado à quarta. Vamos dar uma ajeitada na equação. 16 cosseno à quarta de x menos 16 cosseno ao quadrado de x mais 3 igual a 0. O delta é b quadrado. 16 ao quadrado, 256. Menos 4 que multiplica 16, que multiplica 3, menos 194. Logo, concluímos que o discriminante, o delta, é igual a 64. Aplicando a forma de Bhaskara, cosseno ao quadrado de x vai ser 16, que é o menos b, mais ou menos raiz quadrada de 64, que é 8, dividido por 2 vezes 16, que é 32. Então, cosseno ao quadrado de x vai ser, pegando cosseno de mais, 16 mais 8, 24, dividido por 32. Simplificando por 8, vai dar 3, e aqui dá 4. Então, nós temos cosseno ao quadrado de x é igual a 3 quartos. Pegando com o sinal de menos, 16 menos 8 é 8. Então, 8, 32 avos. Da mesma forma, simplificando por 8 e por 8, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 quarto. Então, nós temos duas possibilidades. Ou o cosseno ao quadrado de x é 3 quartos, ou cosseno ao quadrado de x é igual a 1 quarto. Vamos verificar primeiro esse valor. Se cosseno ao quadrado de x é 3 quartos, o cosseno vai ser a raiz quadrada de 3 dividido por 2, mais ou menos. Ou seja, um valor está no primeiro quadrante, o outro está no segundo. Vejam, onde que o cosseno é negativo? Nesse quadrante 1, nesse quadrante 2. E cosseno de x é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2, quando o x for π sobre 6. Está mais próximo do 1. O outro valor é o suplemento dele, que é o 5π sobre 6, que é o menos raiz de 3 sobre 2. Então, para essa primeira equação, nós temos duas soluções. Ou π sobre 6, ou 5π sobre 6. Para a segunda equação, cosseno ao quadrado de x igual a 1 quarto, cosseno de x é raiz quadrada desse valor, que é mais ou menos 1 sobre 2. Portanto, nós podemos verificar onde que o cosseno é meio. É meio aqui, ó, para esse valor, π sobre 3. Onde que é menos meio?
é esse valor que é o 120 graus, em radianos 2π sobre 3. Como o intervalo está colocado em forma de radianos, nós temos que dar a resposta em radiano. Então, ou é π sobre 3 ou 2π sobre 3. Logo, nós temos 4 soluções nesse intervalo. π sobre 3, 2π sobre 3, π sobre 6, 5π sobre 6. Questão item C. É uma desigualdade trigonométrica. Determine os valores sempre no mesmo intervalo, de 0 até π, para os quais f de x vezes meio mais 3/8 vezes seno de 2x é maior ou igual a 5/8. Então, nós temos isso aqui. Então, meio vezes f de x mais 3/8 vezes seno de 2x maior ou igual a 5/8. Esse seno de 2x nós não vamos transformar, vamos deixar assim mesmo. Nós vimos que f de x é definida por essa expressão. Meio vezes 1 menos 2 seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, mais 3/8 vezes seno de 2x maior ou igual a 5/8. Vamos distribuir esse fator meio. Então, fica meio vezes 1 é meio. Meio vezes 2 é 1. Então, fica menos 1. Seno ao quadrado, cosseno ao quadrado. Mais 3/8 que multiplica seno do dobro de x. Deixa assim mesmo. Maior ou igual a 5/8. Como nós temos aqui denominador 8, denominador 8 e aqui é 1, vou tirar o mínimo. O mínimo é 8. Então, 8 dividido por 2 dá 4. 8 dividido por 1, 8, que multiplica o de cima. Menos 8, seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x. Aqui 8 dividido por 8 dá 1. Então, continua 3, seno de 2x maior ou igual a 5/8. Como o denominador aqui já é igual, posso cancelar. Então, ficou o quê? Ficou essa expressão aqui, 4 menos 8 seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, mais 3 seno de 2x, e já passando o 5 para o primeiro membro, menos 5 maior ou igual a 0. Vamos dar uma arrumadinha na equação. Então, eu tenho menos 8 seno ao quadrado, cosseno ao quadrado de x, mais 3 vezes seno de 2x, 5 menos 4 menos 1. Para tornar positivo aqui, vou multiplicar por menos 1. Então, vai ficar positivo 8. Já vou separar o 8 como sendo 2 vezes 4. Então, fica 2 vezes 4, seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, menos 3 vezes seno de 2x, mais 1, que multiplicando por menos 1, menor ou igual a 0. Como aqui é maior ou igual, multiplicando por menos 1, a igualdade se inverte. Agora, observe uma coisa. Nós sabemos que seno de 2x é 2 seno x cosseno x. Se eu tenho 4 seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, então essa expressão aqui é o seno de 2x elevado ao quadrado. Então fica 2 vezes seno de 2x elevado ao quadrado, menos 3 vezes seno de 2x mais 1. Eu tenho uma equação do segundo grau aqui, ó, onde a variável é seno de 2x. O A é 1, o B é menos 3 e o C é 1. Então, B quadrado, 9. Menos 4 que multiplica 2 que multiplica 1. 9 menos 8 dá 1. Então, o delta é 1. Como a variável é seno de 2x, então fica seno de 2x menos B, 3. Raiz quadrada de 1, 1. Então, 3 mais ou menos 1 dividido por 4. Então, nós temos dois valores. Ou seno de x é 1 meio, ou seno de x é 1. Logo, esse valor aqui nós pulamos um pedaço. Essa parábola que tem a concavidade voltada para cima. Uma raiz é meio, outra é 1. Então, esse valor aqui tem que estar entre
1 meio e 1. Ou seja, voltando, esse valor aqui tem que estar entre a primeira raiz menor e a raiz maior. Agora, quando é que seno 2x está entre meio e 1? Observe aqui, ó, pessoal. Se vocês observarem aqui, meio está aqui, ó. O valor que nós queremos saber tem que estar entre meio e 1. Ó, entre meio e 1. Então, esse 2x aqui tem que estar entre, lembrando, pegar sempre o intervalo, o valor menor, entre π sobre 6 e 5π sobre 6. Então, são os valores que estão compreendidos nesse intervalo. Estão vendo aqui? π sobre 6 vai aumentando, chegando em 5π sobre 6. Quando aumenta o ângulo, o valor se aproxima do 1. Então, 2x tem que estar entre π sobre 6 e 5π sobre 6. Esse 2 que está multiplicando aqui, eu já passo dividindo para cá direto. Então, fica π sobre 12 menor ou igual a x, menor ou igual a 5π sobre 12. Então, o que acontece? Os valores que satisfazem essa desigualdade são esses valores entre π sobre 12 e 5π sobre 12, nesse intervalo de 0 até π. Inscreva-se no canal do professor Catian, ativem o sininho para receberem as novidades. Gostou? Dá um like, envie sugestões e chega por hoje.